Salve, salve pessoal, aqui quem fala é Eduardo Leopoldi da Learning Pro, a empresa que cria experiências incríveis de aprendizado e ensina você a produzir também. No vídeo de hoje nós temos um projeto especial. Na verdade, nós temos um projeto que nós iremos começar do zero. Eu vou acompanhar você passo a passo utilizando a ferramenta iSpring para dar vida em um projeto 100% personalizado. Para essa aula, para essa experiência, eu escolhi um protótipo, algumas telas de um curso real que nós já desenvolvemos aqui na Learning Pro, e ele combina um conjunto de recursos que vão dar um brilho a mais no seu projeto. O que eu quero dizer? Nós temos imagens geradas fora do iSpring, nós temos imagens que utilizam o banco de imagens do iSpring, nós temos animações desenvolvidas dentro do PowerPoint e nós temos interatividades e quiz utilizando os recursos do iSpring Suite. Será que essa mistura toda vai dar certo? Vem comigo que eu vou te mostrar todos os detalhes. Mas antes de continuar, deixa o seu like, se inscreva no nosso canal, porque assim você mostra para o YouTube que esse canal é importante, que traz coisas importantes e bacanas para a sua jornada, beleza? Outro recado importante, a gente tem um curso completo de iSpring Suite, então se você deseja dominar todas as técnicas que eu vou mostrar aqui para você, fale conosco. Nós temos trilhas de formação para pessoas, para empresas, para grupos, para turmas completas. A gente tem tudo que você precisa para sair utilizando a ferramenta iSpring nas suas produções e trabalhar muito bem, começando com o pé direito e entregando muita qualidade, utilizando recursos básicos ao avançado. Então entre em contato conosco, seja aqui pelo canal, seja pelas nossas redes sociais, pelo nosso site também, tem lá o nosso contato via WhatsApp. Fique à vontade para entrar em contato, a gente tem algo especial para você. Combinado? Eu criei um protótipo com recursos interativos, animados e com ilustrações personalizadas e eu vou mostrar para vocês como fazer o mesmo resultado que eu tive num projeto profissional, passo a passo agora, diretamente na sua tela. E além disso, como bônus, eu estou deixando o arquivo fonte desse exemplo que a gente está desenvolvendo agora, tá? Para você baixar, testar, praticar e assim desenvolver as suas competências em iSpring Suite. Tá preparado para essa jornada? Então vamos em frente, que eu vou abrir o computador agora e compartilhar com vocês o passo a passo. Então, para começar, eu quero apresentar para vocês o que a gente preparou aqui. Como vocês podem perceber, nós estamos trabalhando com o player do iSpring personalizado e ele conversa diretamente com as cores do conteúdo do nosso slide. Além disso, nós temos uma barra de progresso aqui na parte superior e um personagem personalizado criado para este curso. Também o nosso balão de fala e esse grafismo foram criados separadamente e inseridos dentro da ferramenta. Além disso, nós temos a continuação com o personagem modificando a pose dele e ele desenrolando o conteúdo, aprofundando o assunto na forma de um diálogo, por assim dizer. Aqui também nós tivemos o avanço do progresso, indicando que essa barra ela vai progredindo de acordo com o avanço do aluno. Em seguida, nós temos uma atividade interativa. Essa atividade interativa ela está na forma de um infográfico, onde nós temos o painel do veículo que o aluno vai dirigir no mundo real e nós temos pontos interativos que vão dando as dicas para ele. Novamente, nós temos uma integração perfeita entre as cores do conteúdo e as cores do player. Em seguida, nós temos um exercício. Ao invés de ser um infográfico interativo, agora nós temos um quiz e esse quiz vai ter uma resposta correta. Então, eu vou responder corretamente aqui e eu vou receber este feedback, indicando que eu escolhi a resposta correta. E no final, nós temos um slide de fechamento, de agradecimento. Esse slide a gente pode deixar com a cara que a gente quiser, tá bom? No nosso exemplo, onde eu vou mostrar a vocês como fazerem, a gente vai modificar um pouco essa tela de fechamento, mas temos aqui o conceito do que nós queremos mostrar para vocês. Então, a nossa ideia é de que você produzindo um treinamento com o iSpring Suite, você não precisa ter um curso com cara de PowerPoint, tá? A gente consegue ter um curso com uma cara que pode ser comparável com qualquer projeto customizado com muito maior valor agregado. E eu vou passar para você, em seguida, as dicas para a gente conseguir chegar lá. Para isso, vocês vão precisar ter o iSpring Suite
E aqui nesse caso, neste exemplo, a gente fez algumas produções externas. Então eu vou falar para vocês o momento em que a gente fez as produções externas e o momento em que a gente utilizou recursos nativos do iSpring, beleza? Então essa é a nossa missão para hoje e não se preocupe, todos esses elementos visuais, esse template vai estar disponível para você na descrição deste vídeo para você fazer download e modificar, adaptar e ver, né, com seus próprios olhos aí dentro do seu próprio computador os recursos como eles foram alinhados, distribuídos e animados. Beleza? Bom, então esse é o ponto de partida do nosso trabalho hoje. Mas eu vou fechar a janela do nosso preview. Nós temos aqui o nosso PowerPoint com os elementos criados, tá? Então logo de bate-pronto a gente pode ver que nós temos 3 slides tradicionais, depois um slide de interatividade, depois um quiz e aqui a tela de fechamento, tá? O que eu vou fazer, pessoal? Eu vou criar um novo projeto, uma apresentação em branco, e é a partir daqui que a gente vai trabalhar, beleza? Então o desafio é chegar naquele resultado a partir de uma tela em branco, tá? Então vamos lá, eu vou começar a criar os elementos visuais da nossa tela. E lembra que eu falei para vocês que tem alguns elementos que a gente pegou do nosso computador? Então a gente tem aqui, na nossa área de trabalho, já a pastinha com os elementos visuais separados pelo seu nome, né? Então a gente tem aqui na nossa capa alguns elementos, tá? Estou selecionando todos eles aqui e inserindo dentro da tela, tá bom? Então é normal, né, conforme você vai inserindo os elementos, que você precise redimensionar ele, fazer alguns ajustes para ficar do jeitinho que você precisa. Ah, Eduardo, mas onde que você criou esses elementos visuais? Eu não tenho isso no meu computador. Pois é, pessoal, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de trazer para vocês. A ferramenta, ela permite que você faça criações no Photoshop, no Illustrator e depois você traga essas imagens para dentro do seu projeto. Tá? Eu entendo que nem todo mundo tem uma equipe à disposição para fazer essas produções para vocês, mas a gente tem essa possibilidade na ferramenta, tá? Então, neste caso, eu estou mostrando para vocês um trabalho que foi feito utilizando Photoshop e Illustrator para criar essa interface da capa e também do plano de fundo. Então, em alguns momentos, vocês vão ver realmente isso acontecer e esse recurso ser utilizado, tá bom? Pessoal, eu vou alinhar mais ou menos aqui, depois a gente faz uma sintonia fina, tá bom? E vamos para o próximo slide. Nesse momento, alguns se perguntam, tá, Eduardo, mas se eu não tenho um recurso visual, como é que eu faço para ter uma qualidade bacana de imagem, né? A resposta que eu dou é que é tudo proporcional ao esforço que você investe, né? Então, se você não tem uma equipe para te ajudar, você pode pelo menos ter acesso a um banco de imagens com os recursos para você começar a manipular, tá bom? Então, se você tiver o Spring Suite, por exemplo, você tem a biblioteca de conteúdo já com alguns elementos visuais bem bacanas, bem ilustrados, inclusive personagens também, tá bom? Para que você possa ilustrar o seu projeto, beleza? Então eu estou utilizando aqui um exemplo de um projeto no qual a gente teve uma equipe externa, para deixar como exemplo para vocês que a ferramenta tem essa possibilidade de incorporar os elementos visuais externos, mas você não está sem recursos utilizando o Spring Suite. Você tem modelos de slide, personagem, planos de fundo, objetos, ícones. Isso tudo aqui pode ser explorado, tá bom? Dentro da abinha a Spring Suite. Mas voltando, né, para o nosso foco aqui, a gente fez já a nossa capa e agora eu vou fazer a tela do personagem, tá bom? Então a tela do personagem ela vai ter um topo, tá? Então são duas imagens aqui de topo. Vocês vão perceber que esse topo ele tem uma área verde aqui. Está chamando medalhas, está com o nome de medalhas, mas ele pode ser utilizado para qualquer outro tipo de elemento. Então a gente pode utilizar ele para colocar o número do módulo, tá? O subtítulo do assunto que você está lidando. Então eu intencionalmente peguei esse elemento aqui, que era um painel de medalhas de outro projeto, e estou adaptando ele para ser uma área coringa para você fazer o seu próprio projeto aqui, tá bom? Então, como vocês podem ver, nossa parte superior já está resolvida com os elementos visuais. Ainda falta fazer a barra de progresso, mas a gente vai chegar lá. Na parte de baixo, nós precisamos incluir o personagem e os balões de fala.
Nesse caso, pessoal, eu vou inserir também como imagem os balões de fala, tá bom? Então aqui nós temos o balão 1 e nós temos também um grafismo que apoia o balão, tá? Não sei se vocês separaram, mas o balão ele não vem sozinho, ele vem com grafismo. Então eu estou adaptando aqui o tamanho, esse grafismo aqui embaixo, tá? E aí basta a gente colocar o personagem na tela, ok? Agora chegou um ponto interessante. O personagem que eu vou utilizar para esse projeto não vai ser criado fora, vai ser criado utilizando o recurso da própria iSpring. Lembra que eu falei que nós temos aqui a biblioteca de conteúdos e um dos recursos disponíveis são os personagens? Pois é, eu vou vir aqui no elemento personagens. E aí nós teremos a possibilidade de utilizar personagens já criados ou criar um personagem personalizado, que é o que nós iremos fazer agora. Então eu vou criar o personagem e vamos definir um pouco aqui o aspecto visual dele, tá bom? Então eu vou pegar esse rapaz aqui, tá bom? Eu vou deixar ele com um tom de pele um pouco mais escuro. Como ele está falando sobre entrega segura, eu vou deixar um bonezinho como se ele fosse um entregador, tá? Um gerente de operação. E dá para a gente fazer algumas modificações visuais no rosto dele, tá? Então a gente tem aqui a possibilidade de personalizar a cor dos olhos, tá? Deixar assim um castanho mesmo, e até mesmo os pelos faciais. Então eu vou deixar ele aqui com uma barba, beleza? Então esse vai ser o nosso gerente aqui de operação. Além disso, nós vamos definir a roupa. Então, como ele é um cara aí que trabalha em campo, a gente tem a possibilidade de usar alguma roupa um pouco mais técnica, um pouco mais ligada, né, ao universo que esses caras convivem. Então vou deixar assim uma camisa básica, tá numa cor discreta também. O elemento 2 seria se a gente estivesse utilizando alguma sobreposição. Como não tem sobreposição, eu vou deixar só assim a camisa mesmo, beleza? Tem essa outra camisa longa. Não, vou deixar curta que é um pouquinho mais informal, tá? Na parte de baixo nós podemos escolher diferentes tipos de calça. Tem algumas calças mais cargo assim. Eu vou deixar uma calça cargo, tem um pouco mais a ver com operação logística, transporte, certo? Em termos de peça única, bom, aqui eles têm algumas peças únicas para você utilizar. Então, por exemplo, uniformes de enfermeiro, assim por diante. Mas a gente não vai utilizar esse recurso agora. E por fim, o sapato. Eu vou deixar uma bota escura assim, né? Bom, nós temos depois alguns acessórios, onde a gente pode personalizar esse personagem. Então, se quiser, pode utilizar um óculos de segurança. Nesse caso, eu não vou usar óculos, eu também não vou usar máscara, nem fone de ouvido. O crachá pode ser bacana, eu vou deixar um crachazinho aqui no peito dele, certo? Para identificar bem. E aí, no final, eu posso salvar esse personagem. Eu vou chamar esse personagem aqui de avatar, tá bom? Só um exemplo. E eu posso colocar algumas etiquetas nele também. No momento que eu salvo esse personagem, pessoal, ele vai ficar disponível para eu utilizar no meu projeto. E olha que legal, a própria Spring já vai criar as posições para ele. Então, numa tela de boas-vindas, eu vou deixar ele assim com a mão, né, para cima, com o dedo para cima, e vou adicionar ele no slide. Então, a gente acabou de criar um avatar personalizado utilizando o recurso da Spring. Então você percebe que ele combina tanto os recursos que eu criei externamente com a arte que a gente acabou de criar com a ferramenta, né? Bacana isso. Essa tela que eu acabei de criar, a gente pode refinar um pouquinho mais. Eu acho que eu vou deixar o balão um pouco menor, centralizar um pouco mais o personagem, tá? Essa seçãozinha de medalhas aqui não está me agradando, porque a gente não vai usar esse recurso de medalha. Então eu vou fazer o crop nessa imagem, nesse elemento aqui. Pronto, ok? E a gente está com o personagem aqui bem posicionado agora. Lembra no outro exemplo que eu mostrei para vocês que a gente tinha uma segunda tela? Então a gente vai fazer agora essa segunda tela. E essa segunda tela eu simplesmente vou duplicar o slide, tá? E eu vou clicar no personagem, vou deletar ele e vou importar novamente o personagem criado, mas dessa vez numa outra pose. Então vou pegar esse avatar. Então, como ele estava com o dedinho apontado para cima, agora eu vou utilizar uma outra pose para ele. Eu vou utilizar uma pose como essa, com ele explicando para você. E aqui eu vou modificar o balão, né? Porque agora
não é mais o texto de introdução, é o outro texto. Então, como essa é uma forma diferente, complexa, que a gente fez fora, ela é uma imagem mesmo, tá vendo? Ela não é um texto corrido. Você pode fazer um texto corrido aí no seu exemplo, no seu computador. Mas aqui a gente vai ter que vir nesse item alterar imagem desse dispositivo e simplesmente achar o balão 2, que é o que a gente precisa, tá bom? Então nós temos aqui já o personagem com 2 slides criados. Ah, Eduardo, a gente não animou ainda as telas, né? Não fizemos transições. Não se preocupa, pessoal, vai chegar a hora da gente fazer isso, ok? Agora chegou o momento de nós fazermos a tela de interatividade. Não sei se vocês lembram, a gente tem aqui no nosso outro exemplo uma tela, né, de infográfico interativo onde a gente apresenta o painel do veículo que o motorista conduz. Então a gente vai voltar para a nossa tela aqui e a dica que eu dou é sempre começar criando um novo slide, certo? E esse novo slide em branco vai ser o slide onde ele vai receber a interação. Então eu venho na aba Spring Suite e clico em interação. Ele vai confirmar o salvamento do arquivo, se eu ainda não salvei. Deixa eu localizar ele aqui num lugar bacana. Vamos chamar isso aqui de exemplo entrega segura. Vou salvar esse PowerPoint. E aí ele vai abrir essa janela e ao clicar em nova interação ele vai me dar algumas possibilidades de interatividade. Nesse caso a gente vai utilizar o gráfico rotulado, que é a melhor opção para nós. Bom, como vocês podem ver, né, nós temos aqui do lado direito uma imagem de exemplo e agora é hora da gente substituir pela imagem que a gente quer utilizar no nosso infográfico. Então é só localizar ela aqui, clicar no botão abrir e pronto. Bom, ele já tem 3 pontos interativos criados aqui do lado direito e eu posso distribuir eles pela tela, tá? Aqui no caso a gente não tem ainda o texto criado, então a gente vai ter que fazer a nossa inserção, a nossa edição aqui. Estou criando alguns textos de exemplo, tá? A gente pode colocar uma informação do tipo painel. Fique de olho na velocidade e sempre atento aos pedestres. Nunca use o celular enquanto dirige. Beleza? Próximo elemento, rastreador. É esse elemento que fica aqui no meio do painel. Na verdade, é o display do rastreador. Assim, mantenha seu rastreador ligado, seguindo todos os protocolos de segurança. Beleza? Então, uma mensagenzinha. E por fim, o painel do veículo. Então, nós temos aqui painel do veículo. Os demais recursos do automóvel. Evite obstruir com garrafas e outros objetos. Então, algumas dicas aqui, né, de boas práticas na hora de conduzir o veículo. Pessoal, então esse é o nosso básico do básico para nós gravarmos e criarmos uma interatividade nessa tela, tá bom? Depois nós iremos agora para a última tela, que é a tela de quiz. Então o procedimento funciona da mesma maneira. Eu crio um novo slide, venho aqui no elemento na aba Spring Suite e clico em quiz. Clico nessa opção quiz avaliado e neste momento eu crio uma pergunta do tipo múltipla escolha, tá bom? Então a gente pode criar um tipo de exercício. Esse tipo de exercício vai ter que respeitar aquilo que a gente viu no outro projeto. Vamos resgatar um pouquinho o que foi feito no outro projeto? E vamos visualizar esse slide. Pronto. Como vocês podem ver, temos o enunciado aqui do lado esquerdo, uma situação
e no lado direito as opções de resposta, tá? Então a gente vai ter que representar isso ali nesse nosso elemento que a gente está criando. Então a gente vai abrir ele novamente, clicando aqui em Quiz. Então a pergunta é a seguinte, né? O que você vai fazer caso o seu veículo sofra um acidente? É sair do veículo ou permanecer trancado no veículo? A primeira opção é trancar e sair do veículo. E o outro é permanecer trancado no veículo, tá? A resposta correta seria trancar e sair, né, do veículo. Aqui no enunciado, eu vou apagar o enunciado porque eu vou fazer uso daquela imagem que está dentro de um retângulo especial que a gente criou externamente, tá bom? Então, por enquanto, a gente tem isso aqui, ó, esse tipo de enunciado, tá? Então, visualmente, ele está muito cru ainda. Então, basta eu vir aqui na aba Insert, Imagem, e aí nós iremos clicar nos elementos do quiz, tá bom? Então, a gente tem esse fundo do quiz, esse BG Quiz, ok? Nós temos o balão do quiz também, tá? Que eu tinha preparado. Acredito que sejam esses 3 elementos por enquanto, tá bom? Então, eu vou clicar no botão Abrir e vai rolar uma bagunça na minha tela, porque ele vai trazer tudo jogado no meio, tá bom? Então, é normal que a gente tenha uma etapa de redimensionamento. Então, vamos deixar aqui o nosso carrinho esperando para nós utilizarmos o elemento na tela do jeito correto, tá bom? Então, nós já temos aqui o enunciado, nós temos, deixa o enunciado para cima, nós temos esse plano de fundo, que é bem escuro, certo? Então, a gente vai fazer ele se encaixar perfeitamente aqui no fundo. Depois nós temos a cidade, que é uma espécie de uma reprodução isométrica, certo? Então eu vou dar uma corrigida aqui na proporcionalidade dela. Tá? O enunciado precisa ficar em primeiro plano. Então eu vou dar um Ctrl X e um Ctrl V, beleza? E aqui no caso do carro eu posiciono ele no tamanho que fique proporcional aos prédios. Então talvez esse tamanho esteja adequado, talvez sim, né? Eu vou deixar assim, certo? E aqui, né, eu posso arrastar de novo as opções de resposta. Eles estão por trás, então eu vou dar um botão direito aqui em cima, trazer para frente, ele vai ficar em primeiro plano, tá? Aí eu posso escolher deixar assim, se eu desejar, ou como eu fiz lá no exemplo, encolher ele para o lado direito. Vocês perceberam que tem uma opção 3 aqui, né? Na verdade eu preciso limpar essa opção 3 aqui, eu vou deletar. E aí voltando para a vista de slide, a gente tem aqui a coisa redonda. Achei meio escuro o texto aqui, beleza? Então eu vou trocar de preto para branco a fonte. E é isso aí, tá? É isso aí. A gente tem, além da tela, né? A gente tem a possibilidade de fazer o feedback incorreto e correto. Essa tela ela é editável, então a mensagem você pode personalizar. Mas eu também tenho a possibilidade de, nessa mensagem, fazer a inserção de uma imagem. E eu tinha criado para vocês verem a tela de feedback correto e incorreto. Então a gente fez a ilustração mostrando o que o cara vai fazer. E isso é melhor do que explicar por texto, tá bom? Então vamos ver, ficou registrado. Agora eu venho aqui no inserir imagem. Eu vou pegar a imagem do incorreto. Incorreto é essa opção aqui, certo? Então, dimensionar um pouquinho. Então, é a situação de perigo em que o motorista ele não sai do veículo, permanece nele e o carro, uma vez tendo participado de um acidente, ele está sujeito a ser alvo de bandidos e de ladrões, né, que vão furtar e a vida do cara fica em risco. Percebe? Então, a gente fez um feedback correto e incorreto, mostrando o que pode acontecer nesta situação. Então, nós podemos salvar e voltar ao curso.
E aí nós temos, né, o quiz criado. No nosso outro exemplo, nós tínhamos uma tela de obrigado de finalização do curso, mas embora ela seja bonitinha assim, eu não achei ela tão aderente ao resto do projeto, tá? Então eu vou, uma licença poética, eu vou duplicar essa tela de capa e vou transformar ela na nossa tela de fechamento, beleza? Então eu vou inserir aqui uma caixa de texto, fim de módulo. Agora sim. Tá? Aí você pode escolher a mensagem que você desejar. Isso aqui é só de exemplo mesmo, só para a gente fechar esse exemplo de uma forma bacana, tá? Bom, deixa eu salvar o meu projeto. Gente, nesses poucos minutos a gente conseguiu evoluir bastante. Saímos de uma tela em branco e estamos com o módulo pronto, tá? Então, teoricamente, a gente já poderia publicar esse pacote aqui, mas nós não iremos fazer isso. Nosso próximo passo é clicar no item visualizar e fazer uma pré-visualização de como está ficando o nosso projeto. Então agora é hora da gente avaliar o que pode ser melhorado e como que nós iremos chegar lá, beleza? Então vamos comigo que a gente vai deixar esse projeto 100% redondo. Então agora a gente vai ver como ficou o resultado do nosso trabalho até aqui. Vindo na aba a Spring Suite, clicando no item visualizar e vamos visualizar a apresentação inteira dessa vez. Então nós temos a experiência acontecendo aqui. A interação. O exercício, uma tela de resultado e o fim do módulo, certo? Então a gente tem a essência do que a gente planejou entregue aqui, mas minha promessa com vocês foi criar uma experiência mais integrada possível e com a customização de cores, de animações e algumas regras do jogo aqui que a gente precisa resolver, tá bom? Então vem comigo que a gente vai fechar essa pré-visualização e vamos começar do básico. Voltando aqui para a capa, vocês já perceberam que os elementos estão todos sem animação, está chapado, né? A forma que o slide entra na tela. Então a gente vai agora simplesmente voltar para o PowerPoint e fazer o controle das animações, tá? Então essas animações de triângulos, eu vou fazer elas surgirem da esquerda, a outra surgindo da direita, tá? Eu vou fazer esse elemento surgir da direita, esse elemento branco, tá? Ok? Esse grafismo eu vou usar o efeito de esmaecer e esse disquinho eu vou utilizar o recurso, vou ver se eu acho ele aqui. Pode ser o girar, tá? Então ele vai aparecer assim dessa forma, tá bom? Então fica como exemplo e aí a gente vai ter o painel de animação com os elementos todos marcados para iniciar ao clicar. Eu vou fazer o seguinte, vou selecionar todos eles aqui do lado direito e vou deixar marcado como após o anterior. Então um vai surgindo depois do outro. E qual é a ordem? Bom, aí a gente tem que dar uma de diretor de tela, né? A gente tem que imaginar qual é a ordem que a gente quer que os elementos apareçam. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer com que esse elemento surja primeiro, esse elemento branco. Então eu vou arrastar ele aqui para cima. Então o item 4 fica no topo, tá? Depois eu vou fazer surgir esse disco aqui, então ele vai ficar na posição 2. Depois eu vou fazer os grafismos surgirem, vai ficar na posição 3 e 4. E aí esses dois elementos aqui ficam surgindo ao final, tá? 5, 6. Eu, sem querer, não selecionei o termo entrega segura. Então eu vou corrigir esse erro agora, utilizando esse recurso esmaecer, tá? E eu vou deixar ele após o anterior. Então ele vai ser o último elemento aparecendo na tela, ok? Eu vou agora para os slides seguintes e aqui vai ser um pouco mais simples. Eu vou selecionar os elementos e vou aplicar o efeito esmaecer, tá bom? E aí eles podem surgir todos ao mesmo tempo, mas se eu quiser eu faço surgir um após o outro. Aí vai ser primeiro
o 14, né? Como vocês estão vendo aqui, a imagem 14, depois a imagem 10 e por fim esse grafismo. E eu vou fazer a mesma coisa no próximo slide, utilizando o recurso esmaecer, selecionando os 3 elementos aqui, marcando como após o anterior. Pessoal, a interação e o quiz, a gente tem que abrir ela para a gente poder fazer a animação dela, tá? Então eu já vou falar sobre esses elementos, mas deixa eu ir aqui para o último elemento do nosso projeto. Como a gente animou a entrada, aqui eu vou ser um pouco mais discreto, tá? Eu vou selecionar todos esses elementos aqui, eu vou marcar uma animação do tipo esmaecer, tá bom? E aí eu vou deixar esse surgimento desses 2 grafismos rolando em complemento, tá? Então vai ser um pouco mais simples a entrada, ok? E deixa eu ver como ficou aqui o agrupamento. Esse cara aqui tem que ser após o anterior, tá? E esse aqui também após o anterior. E esse primeiro não é ao clicar, tá? Então é após o anterior. Então ele vai iniciar já, né, dando play em todas essas animações aqui, se tudo der certo, e depois os 2 elementos vão entrar na tela. Bom, isso é uma questão um pouco de gosto, como vocês devem imaginar, né? Não tem nada aqui escrito na pedra. Estou apenas mostrando para vocês que agora, para dar um brilho a mais no nosso projeto, a gente tem que recorrer a alguns recursos do PowerPoint também para dar aquele toque a mais de animação. Além de animação, nós temos também o efeito de transições. As transições são aqueles efeitos entre uma tela e outra, tá bom? Então você pode escolher qualquer transição que você desejar. Eu, no caso, eu vou deixar o efeito esmaecer, que é o mais sutil, tá bom? Marcado aqui, e eu vou aproveitar para aplicar a todos. Então pronto, todas as minhas telas vão ter uma transição do tipo esmaecer. Bom, agora vamos trazer atenção à interação e o quiz. Logo de cara, pessoal, já vou falar que não dá para ficar aplicando animações na interação, porque a interação ela já está com a animação que eles julgam ser ok, tá bom? Então não podemos aplicar animações nela. Mas no quiz a gente consegue fazer um pequeno efeito de animação nas opções de resposta. Então eu vou lá na minha abinha Spring Suite, tá? Vou clicar no quiz, que é esse quiz aqui desse slide, ele vai estar habilitado para mim, e quando eu clicar, ele vai abrir a ferramenta para a gente fazer a personalização. Então, para a gente fazer a personalização, nós temos que vir no Vista de Slide, selecionar aqui o elemento e aplicar a animação, tá bom? É simples, simplesmente isso, ó. É só isso que dá para fazer. Ah, Eduardo, eu quero animar os outros elementos, tal. Infelizmente, ele não está me dando essa possibilidade, tá bom? Então, ele tem animação só nos elementos que são típicos da interface. O resto dos elementos na tela, ele não anima, beleza? Bom, eu vou então voltar aqui para a minha página do meu PowerPoint, tá? Vamos salvar e voltar ao curso. E aí a gente volta aqui para a nossa tela. Vamos ver como ficou o nosso projeto agora com as animações aplicadas? Eu vou clicar no visualizar a apresentação inteira e a gente vai conferir. Muito bem, então ele está respeitando toda a programação que a gente fez, né, com a sequência das animações, e nós estamos agora com o curso todo animado, certo? Mas continuamos com alguns detalhes para a gente resolver. E eu já vou falar sobre isso com você. Então aqui está rolando normalmente e o fim do módulo fechando nosso bloco. Vocês percebem que a gente fez as animações, ele está respeitando, mas a nossa lista de tarefas ainda tem algumas coisas para serem resolvidas. A primeira coisa que eu consigo ver que a gente precisa modificar aqui é a inclusão da barra de progresso, tá? Outra coisa que a gente não mexeu foi no nosso player. Além do player, nós temos que melhorar a carinha desse exercício, porque tem muita área em branco aqui do lado e tem um título aqui em cinza, são cores que não são do nosso projeto. E também na tela de resultado, né, que é uma tela em branco ali que não foi personalizada. Então a gente tem todas
essas etapas para a gente corrigir, tá bom? Eu vou fechar então nossa pré-visualização e agora nós entramos na reta final da customização do nosso projeto, onde eu vou olhar esses detalhes visuais com vocês um a um, tá bom? Bom, a primeira coisa que eu quero endereçar com vocês é uma coisa muito simples, tá, gente? O que é a barra de progresso num projeto em iSpring? Bom, nesse caso, gente, o iSpring ele tem a barra de progresso tradicional deles, tá? Que é a barra de progresso que já vem no player. Então aqui serviu muito mais como um atrativo, um recurso a mais, uma brincadeira a mais para o aluno ver o progresso dele no curso, tá? Mas o que eu quero passar para vocês é que eles são simplesmente dois retângulos que eu vou manualmente fazer o progresso acontecer, tá bom? Pô, Eduardo, mas isso parece uma gambiarra. Não é bem assim, tá? Na verdade, isso aqui é um suporte visual, ok? Onde você vai poder prover para o seu aluno a informação que ele precisa de acordo com a necessidade do projeto e alinhado com o projeto gráfico, tá bom? Tudo bem, não tem uma inteligência por trás aqui? É um recurso simples e prático? Bom, eu só vejo vantagens, tá bom? Num treinamento como esse feito em PowerPoint, a gente sabe que ele é linear. Então, eu posso ter uma previsibilidade de fazer uma barra de progresso linear, tá certo? Então, se o cara chegar lá na frente no treinamento, ele vai estar com a barra de progresso maior ou menor. Eu não preciso de um mecanismo complexo para resolver um problema simples. Perfeito, pessoal? Então, fica aí mais uma lição para vocês no uso da ferramenta. Bom, então resolvemos aqui a parte da barra de progresso. No caso, a gente não tem a barra de progresso nos outros slides, porque o iSpring ele tem algumas limitações. Quando você cria interação e quiz, ele cria uma interface própria, tá? Então a gente não tem tanta liberdade como a gente gostaria em alguns momentos, tá bom? Mas a gente vai contornar as limitações e extrair o melhor que a gente pode utilizando a ferramenta. Eu quero agora parar um pouco de olhar os slides e eu quero trazer a atenção o player. Não sei se vocês perceberam, mas o nosso player ele ainda está muito cru, ele está muito básico, tá bom? Então nós vamos abrir agora o player, se dedicar um pouco nele para deixar ele com a cara do nosso projeto. O player ele é configurado aqui nessa parte lateral e quando você clica no botão mais, você tem maior liberdade de ligar ou desligar os elementos do seu projeto, tá bom? Então aqui eu vou pegar emprestado o que a gente fez no demo inicial, aquele protótipo que eu mostrei no começo do nosso vídeo, tá? Ele não tem a barra superior de topo, então eu já estou desligando esse recurso e ele também não tem alguns botões aqui embaixo. Então, como esse projeto ele não tem locução, não tem por que ter controle de volume, concorda? Então a gente pode vir aqui na barra inferior e desligar alguns desses elementos, beleza? Estou chegando ao ponto aqui de deixar a coisa bem minimalista. Não tem problema, gente. O aluno precisa ter o recurso que é útil para ele. Então eu estou ligando e desligando os recursos aqui. E por enquanto eu vou deixar assim, tá bom? Não vou mexer mais, eu vou salvar, beleza? E agora eu quero olhar as cores. Esse azul aqui não combina com o resto do projeto, né? Então agora a gente vai mexer nas cores. Como que a gente faz isso? Vem aqui no botãozinho mais e você vai ter o retorno aqui da Spring com a lista de todas as cores que são utilizadas no player. Então, por exemplo, eu vou pegar esse fundo da página, né? Ele está marcado com uma cor cinza. Estamos falando dessa área em torno do player. Se eu desejar, eu posso aplicar qualquer uma das cores que estão disponíveis aqui para a gente, né? Ou até mesmo utilizar o conta-gotas para a gente fazer uma cor, né, com a cara do projeto. Eu vou pegar essa cor mais escura, tá bom? Para deixar como um plano de fundo. Como vocês podem perceber, eu já peguei emprestado o estilo visual do meu cliente, do meu projeto. Barra superior, barra inferior e plano de fundo. Bom, eu tenho a possibilidade de modificar a cor dele também, mas por enquanto eu vou deixar ele assim, tá, gente? Depois, se a gente quiser, a gente muda. Texto do player. O texto do player é um texto que eu não estou vendo aqui. Talvez o player não esteja com o texto aberto nesse momento, tá? Então, a gente vai deixar o texto do player assim por enquanto. Vamos focar naquilo que a gente tem mais visível. O preenchimento do botão. Você percebeu que às vezes a gente utiliza botão assim, ó, com essa cor mais forte, mais neon, né, esse verde mais neon? Então eu vou fazer isso. Ó. No botão primário, eu vou clicar aqui no conta-gotas e vou selecionar a cor. E vou selecionar a cor desse elemento, tá bom? O texto pode continuar em branco, tá? Pode continuar em branco. E a borda do botão, eu vou querer usar a mesma cor, tá? Então ele fica sem contorno, fica só com preenchimento. Agora, com relação a passar o mouse, percebeu que ele fica azul quando eu passo o mouse? Ó? Então vamos trocar. Vamos pegar o seguinte, vamos pegar a cor que a gente usou
mas escurecer ela um pouquinho, ó. Pronto. Apliquei um pouco de tom um pouco mais escuro, tá? E a borda eu vou usar essa mesma cor, tá bom? Então eu peguei emprestado essa cor. Então quando eu passo o mouse, ó, ela fica um pouquinho mais escura, certo? E agora para fazer o caminho de volta, né? O botão secundário. O botão secundário é esse aqui, né? Esse cinzinha, tá? Então a gente pode aplicar algo assim mais, vamos imaginar, mais branco, né? Um preenchimento branco, tá? E deixar a borda dele assim. Então ele é como se fosse uma versão invertida, tá bom? E aí o texto e o ícone poderia ficar mais escuro, assim, quem sabe? Ou então azul bem escuro, né? A gente está usando o azul escuro aqui no título. Vamos experimentar. Se ficar ruim, a gente some com isso, tá bom? E ele está marcado como cinza, né? Quando passar o mouse. Eu vou deixar ele branco. Deixar ele branco mesmo, tá? Só com o contorno mudando de cor. Beleza? Então, por enquanto, eu vou deixar dessa forma. Depois, se a gente mudar de ideia, a gente modifica aqui. Bom, e nós temos, né, esse tom aqui do verde do progresso, então deu tudo certo. E que mais? Bom, eu estou achando esse fundo muito azul, né, muito escuro. Se a gente quiser, a gente pode inverter, tá, gente? Eu posso, de repente, deixar o fundo clarinho assim e colocar o player com a cor mais escura, tá vendo? Ó? É um caminho a se seguir também, beleza? Então existe essa possibilidade. Aí aqui convém fazer algumas modificações, porque essa borda fininha aqui verde não está tão legal. Então eu deixaria aqui no botão secundário uma borda branca mesmo, algo assim do tipo, sabe? Então aqui aos poucos a gente está configurando o nosso player. Se deu tudo certo, tá? Se deu tudo certo, a gente pode salvar. E aí nós vamos ter a nossa configuração de cores e de recursos visuais implementado. Eu vou clicar em aplicar e fechar e pronto, tá? Então a gente conseguiu resolver alguns aspectos do nosso player e agora eu quero investigar um pouco mais o que é possível fazer para personalizar a interatividade. Então essa área em branco aqui, ó, esse título gráfico rotulado, vamos sumir com isso? Vamos deixar a nossa tela um pouco mais interessante? É agora que a gente vai mexer nisso. Então a primeira coisa que eu quero trazer para vocês, pessoal, é o seguinte. Esse fundo branco que está rolando dentro da interação é o fundo branco do meu slide. Não sei se vocês lembram, tudo que começou com uma tela em branco, certo? Então, por trás dessa interatividade, ele sabe que tem um slide em branco e ele simplesmente reproduz essa cor. O que eu vou fazer agora? Eu vou criar uma forma para ser o plano de fundo do nosso slide, tá? E o preenchimento dela vai ser uma cor como essa, da borda da nossa imagem, tá bom? Para ficar mais coerente com o resto do projeto. Eu vou enviar para trás, tá bom? Dei um Ctrl C. E por via das dúvidas eu vou também mandar no quiz. Então vamos lá, vamos jogar para trás, enviar para trás. Então pronto, a gente tem agora um plano escuro, tá bom? Por que que eu fiz isso? Quando a gente vem aqui no Spring Suite, né, com a interação selecionada e clica no botão interação, a gente tem um botão que é um botão de propriedades da interatividade que a gente está criando. E ele é muito importante que a gente conheça ele. Então, por exemplo, aqui ó, esse botão propriedades, essa engrenagem, ela vai permitir, por exemplo, que a gente tire o título, esse título cinza, tá bom? E aí, o que eu queria mostrar para vocês é esse elemento aqui, ó, use o slide de apresentação como plano de fundo da interação. Beleza? Show, né? Agora não tem mais aquela moldura branca, ele está puxando aquele retângulo que eu acabei de desenhar, tá bom? Ah, Eduardo, mas eu estou vendo uma moldura branca aqui em volta da minha interação. Será que tem como resolver isso? Tem. Vamos tentar resolver isso agora na seção cores. Aqui nas cores tem um elemento chamado margem, tá vendo? Então eu vou fazer com que essa margem tenha margem na cor azul, por exemplo. Pronto. Agora ela está completamente integrada. Beleza? Vamos aplicar e fechar. Então a gente já fez essa alteração. Para colocar a cereja no bolo aqui, eu queria trazer a atenção de vocês o seguinte. Esses elementos interativos aqui estão no cor cinza, que vieram como padrão, tá bom? Vamos modificar essa cor? Eu vou aqui na cor do marcador e eu vou escolher o conta-gotas, aquele verdinho que a gente tem como ponto interativo, tá bom? Então eu estou até pegando emprestado aqui um elemento do painel do carro que foi criado nessa cor também, tá bom? Se caso você não tiver como puxar no
no conta-gotas, não tem problema. Pega o código da cor e aplica, tá? Não tem problema. Então aqui a gente acabou de fazer essas duas implementações. Vamos visualizar como ficou essa interatividade? Bacana, né? Então agora está muito mais coerente com a interface que a gente criou para esse projeto, ok? Eu posso, antes de fechar, colocar só uma cerejinha no bolo. Eu percebi que essa interação ela apareceu muito de repente. Ok, nós não estamos fazendo um curso real, isso aqui é uma demonstração, mas é um recurso aqui que vai ser útil nos seus projetos, que é a introdução, tá bom? Acho que vale a pena, já que a gente está aqui, falar sobre esse elemento. A introdução, ela vai ser como se fosse uma espécie de pop-up que vai abrir assim que você entrar nessa interatividade e ela vai explicar o que a pessoa vai fazer nessa interação. Então você vai poder criar uma mensagem assim do tipo: clique nos pontos em destaque e confira as boas práticas para uma condução segura. Beleza? Então a gente vai ter uma tela de introdução como essa. Beleza? É isso que eu queria fazer. Colocar um pop-up, aí a pessoa clica em fechar e aí ela vai sabendo já o que vai fazer, né, o que espera ela nessa interatividade. Show de bola? Eu vou fechar aqui então essa janela, gravar e retornar ao curso novamente. Estamos quase lá, pessoal. Só falta dar uma olhada no quiz, que é esse elemento final. E a gente já tinha aplicado nele uma animação, né? Eu quero só checar se ele está com algum fundo branco ou se ele está esquisito, tá bom? Então eu vou processar só esse slide para ver se falta alguma coisa para a gente melhorar nele. Ok. Tem algumas coisas aqui que eu não estou gostando muito. Ó, lista de questões. Isso é um recurso que vem padrão no iSpring, porque ele imagina que você fez uma prova com 10 perguntas, 5 perguntas, e não é o nosso caso, né? A gente está fazendo simplesmente uma pergunta de fixação, tá? Então a gente vai tirar esse elemento. O que mais que a gente tem aqui? Essa tela também, eu acho que a gente não precisa dela, tá bom? Isso aqui é indicado para quando você tem uma prova mesmo, com emissão de nota. Depois a gente pode até fazer um outro vídeo configurando esse elemento, mas para esse exemplo, a minha ideia é simplesmente ter uma pergunta de fixação. Então, vamos atacar agora a personalização desse quiz. Como vocês imaginam, né? A gente seleciona o slide do quiz, vem aqui no Spring Suite, clica sobre o quiz, e ele automaticamente vai abrir esse quiz para edição. Estamos quase lá. Muito bem. Nós temos então a vista de formulário, né, do quiz e aonde que a gente vai resolver as coisas. Vamos por partes. Essa tela de resultado do quiz, a gente não quer que ela apareça, certo? Então eu venho aqui no canto direito e clico em esconder slide de resultado. Pronto, acabou. Então aquele slide sumiu, eu não preciso me preocupar com ele. Agora eu preciso tirar aquele botão de lista de questões. Eu vou clicar no player e ele vai abrir o recurso de personalizar o player do quiz. Olha que interessante. Então esse elemento lista de questões, ó, esse cara aqui, ó, acabei de desligar ele, beleza? Então eu posso inclusive ativar aquele recurso que eu falei para vocês, ó, usar o plano de fundo, usar o slide de apresentação como fundo do quiz. Então ele eliminou um resquício de branco, de moldura branca que a gente tinha aqui, beleza? Então ficou mais integrado do que nunca. O que mais? Mostrar pontos não me interessa, mostrar o número da pergunta não me interessa também. Então, aqui temos algumas customizações importantes. Ao clicar em aplicar e fechar, a gente tem a consolidação e podemos salvar e voltar ao curso. Pessoal, momento importante. Vamos ver se deu tudo certo? Eu vou fazer o preview, né, desse nosso projeto e a gente vai ter uma noção agora do progresso, né, de como ficou o nosso resultado final. Muito bem, as animações estão funcionando adequadamente. Nós temos o personagem animado, de acordo com o que a gente planejou. A barra de progresso, né, aqui que a gente criou. Lembrando que a gente tem uma barra de progresso também do iSpring, que pode ser ligada ou desligada. A interatividade com a introdução que a gente combinou.
os cliques funcionando com a cor adequada, sem nenhum resquício de branco mais, tá? Totalmente interligado com o meu player. E por fim, o feedback, sem aquela tela de resultado, e a pessoa finaliza o módulo e chega no resultado final da sua experiência. Ufa, chegamos ao final da nossa produção. Pessoal, como vocês puderam ver, a ferramenta ela tem muitos campos para você personalizar e para deixar o produto do jeito que você desejar. Na nossa jornada, a gente trabalhou com um projeto começando do zero, tá? Só para comparar, eu vou abrir aqui o entrega segura anterior, tá? Então eu posso até colocar um do lado do outro para a gente poder comparar como ficou o visual final, tá bom? Então a gente tem aqui esse exemplo e do outro lado o que a gente criou juntos, tá? Então, primeira tela, né? Teve alguma diferença de diagramação. Eu até prefiro a nossa. Acho que o nosso ficou até mais bacana. O personagem também. Eu acho que o nosso ficou mais legal, certo? Está um pouco mais adequado à função. Mas o layout aqui em cima está idêntico. A mesma questão aqui é a postura, né? Acho que está um pouco mais professor, um pouco mais instrutor mesmo. A interatividade a gente não vai conseguir ver assim de bate-pronto, porque ele não faz preview, ele não pré-visualiza dois projetos ao mesmo tempo, eu teria que publicar, né? Mas já fica aqui claro que os dois estão bastante equivalentes. Lá no outro eu até criei um outro texto, mas aqui deu para entender, né? A gente conseguiu chegar no mesmo objetivo. E no quiz também a gente não vai conseguir abrir, mas o layout está muito parecido, então a gente conseguiu recriar a mesma experiência. A única coisa que ficou diferente mesmo foi o obrigado, a tela de finalização, que eu até prefiro a nossa, né? Que eu acho que tem mais a ver com o projeto gráfico que nós estamos utilizando. E com isso a gente termina o nosso trabalho de criação de um curso do zero. Eu espero que você tenha gostado dessa experiência. Como você viu, nós começamos de uma tela do zero e utilizamos recursos do nosso computador, da Spring, do PowerPoint, de imagens vindas de outras fontes, de outros softwares, e incluímos tudo numa experiência bastante integrada em termos visuais e de interação. O resultado para um projeto bem sucedido não é simplesmente ter um monte de elementos soltos, mas é você ter os elementos que você precisa e entregar para o seu aluno uma experiência refinada para que ele tenha acesso aos recursos que você ofereceu para ele. O que a gente desenvolveu aqui em alguns minutos mostra que a ferramenta Spring ela é muito prática e com poucos cliques você consegue entregar grande qualidade e grande profissionalismo nas suas produções. Porém, eu não posso deixar de destacar que um bom projeto ele é parte de bons processos, um bom design instrucional, e a tecnologia ela entra como apoio, como um subsídio para você atingir as suas estratégias didáticas para alcançar as suas metas para desenvolver as pessoas. Então nunca utilize a ferramenta como ponto final no seu trabalho. Utilize ela como plano de fundo e você vai conseguir chegar muito mais longe. Nesse exemplo, eu espero que você tenha se sentido mais do que inspirado, que você tenha se sentido motivado a baixar o nosso template, testar e criar e modificar esse modelo de acordo com a sua necessidade. Fique à vontade para fazer as suas adaptações. E se você criar algo bacana, não esquece de publicar por aí e mencionar a eLearning Pro e eu, Eduardo Leopoldi, porque eu vou ter o maior prazer de ver as suas criações também. Eu vou ficando por aqui e nos vemos nos próximos vídeos. Tchau, tchau!